Vamos lá, o assunto é Brasileirão, o assunto é poupar ou não poupar, mas claro, o assunto é desvirtuado, para o assunto é entregar ou não entregar. Vou explicar melhor isso aqui nesse vídeo do Giro de Notícias. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor e você é a pessoa que deixa um like aqui embaixo, que se inscreve aqui no Raiz Tricolor, que dá essa moral aqui pra gente. Beleza? Vamos embora, vamos falar um pouquinho nesse vídeo aqui, porque eu tenho visto algumas notícias que me parecem chamativas e interessantes sobre poupar, não poupar, é uma discussão que acontece. Às vezes eu esqueço que, muita gente aqui que assiste o meu canal, não é só o tricolor maluco, igual a você aí também que tá assistindo, que e tal. Tem gente que, é mais ocasional, então só para explicar rapidamente qual que é a situação, por que estão falando sobre poupar e não poupar. O Campeonato Brasileiro tá chegando ao fim, Palmeiras tem 63 pontos e o Flamengo, rival do Fluminense, tem 63 também, além do Botafogo ter 62. Na próxima rodada, aliás, a gente tá faltando 3 rodadas, na penúltima rodada, tem um Palmeiras e Fluminense no estádio do Palmeiras. O Palmeiras, na próxima rodada, pega o Lanterna. O normal, né, quando o líder pega o Lanterna, é que o líder ganhe. Ou seja, na penúltima rodada, tem um Palmeiras e Fluminense que pode praticamente definir o título pro Palmeiras. Considerando que na última rodada o Palmeiras tem um jogo complicado lá em São Paulo, em Minas Gerais. E aí, especula-se que o Fluminense pode entregar o jogo, perder de propósito para o Palmeiras, porque se o Palmeiras vencer também o Fluminense, ele só precisaria vencer o Cruzeiro e não seria alcançado pelo Flamengo. Até poderia pelo saldo de gol, mas teria que tirar um monte de saldo de gol, enfim. Mesmo o Flamengo vencendo os 3 jogos dele, até porque na última rodada é Flamengo e São Paulo no Morumbi. E se o São Paulo perder, ele pode atrapalhar a vida do rival dele, Palmeiras. Então, o Flamengo também poderia perder na última rodada. O Flamengo pega o Cuiabá em casa. Um jogo que também seria um pouco mais fácil. Só precisaria ganhar aí, sim, um jogo difícil do Atlético Mineiro no Maracanã para poder chegar aos 72 pontos. Dependeria de um jogo, assim como o Palmeiras depende de um jogo na última rodada. E aí, qualquer resultado que não seja uma vitória do Palmeiras pode dar o título para o Flamengo. Então, há um comentário, por enquanto é um comentário, de que o Fluminense poderia entregar este jogo para o Palmeiras ser campeão. Em 2010, aí esse acho que alguns talvez não se lembrem, o Fluminense enfrentou o Palmeiras, aconteceu algo semelhante, só que invertido. Na penúltima rodada de 2010, teve um Palmeiras e Fluminense. O Fluminense disputava o título brasileiro até então, era líder do Campeonato Brasileiro. E o vice-líder, que disputava ali mais a vera, o Cruzeiro também, mas o vice-líder que disputava o título do Campeonato Brasileiro com o Fluminense era o Corinthians, rival do Palmeiras. E na penúltima rodada, na verdade isso começou até na antepenúltima, mas enfim, na penúltima rodada, o Fluminense jogou contra o Palmeiras lá na Arena Barueri. O Palmeiras não tinha mais nada o que fazer no campeonato, não ia pra Libertadores, não ia ser rebaixado, enfim. E o Palmeiras, a torcida cobrou que o Palmeiras entregasse o jogo pro Fluminense, porque se o Palmeiras ganhasse da equipe do Fluminense, o Corinthians podia ser campeão brasileiro. Na mesma rodada teve um Corinthians e Vasco, lá no Pacaembu. Eu não me lembro se teve essa mesma coisa da torcida do Vasco ali pra entregar pro Corinthians, enfim, pro Fluminense não ser campeão, não sei se chegou a ter isso, mas tem uma questão ali de relacionamento de organizadas também, que o Vasco é muito aliado do Palmeiras, então quer sempre vencer o Corinthians, enfim, uma outra história. Fato é que o Palmeiras perdeu o jogo, foi 2-1 pro Fluminense, vejam os melhores momentos desse jogo, que assim, o Palmeiras pode até ter entregado o jogo, mas o Deola não entregou, o goleiro do Palmeiras pegou tudo. E no final das contas, o Fluminense se sagrou campeão, porque já estava um ponto na frente do Corinthians, venceu esse jogo na última rodada, venceu o Guarani. Dito isso,
Afinal dos contos, o Corinthians até perdeu a última rodada, ficou em terceiro, o Cruzeiro foi o vice-campeão, e indo pra pré-Libertadores em terceiro, depois foi eliminado pelo Tolima lá, pelo Deportes Tolima. Cara, então assim, dado o contexto, o que a gente tem até agora de informação, tá? Informação. A gente tem uma entrevista do Mário Bittencourt, que eu repercuti mais cedo, falando que o Fluminense vai lutar para chegar a 60 pontos no Campeonato Brasileiro. Hoje, o Fluminense tem 53 pontos, ou seja, 60 seria ganhar os 3 jogos, ou ganhar 2, empatar 1, e terminar ali com 59 pontos. A lógica é essa é a fala oficial em on pública do Mário Bittencourt, tá? A gente tem uma matéria, que é o que eu vou colocar aí na tela agora, do Rafael Zarco, do Davi Barros e do Marcelo Neves. Gramado sintético e problemas recentes preocupam o Fluminense, que deve poupar contra Santos e Palmeiras. Elenco e comissão técnica avaliam a necessidade de atuar neste tipo de piso. Alguns jogadores devem ser preservados por questões físicas. Antes de ler a matéria aqui, eu vou pegar aqui um tweet que o meu colega Igor, lá do Flupédia, fez, que é bem interessante, que é sobre o Fluminense jogando em gramados sintéticos neste ano. O Fluminense joga 3 jogos, né, normalmente em gramados sintéticos, considerando o Brasileirão, né? No Carioca não jogou nenhuma vez, que o mando contra o Botafogo foi no Maracanã e o Botafogo não foi para a fase final. Normalmente joga 3 vezes, mas esse ano jogou uma 4ª porque o Vasco mandou o jogo contra o Fluminense lá no Engenhão também. Desses 4 jogos, um é contra o Palmeiras, não aconteceu ainda, o outro é contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. O Fluminense mandou o seu time reserva. Não atuou no gramado sintético. Outros 2 ali que seriam os 2 jogos no Engenhão contra Botafogo e Vasco. No jogo contra o Vasco, John Aras foi substituído com 30 minutos de jogo por um pé dele agarrou no gramado, enfim, por uma questão ali também que o gramado atrapalhou. E no jogo contra o Botafogo, com 20 minutos de jogo, o Fluminense teve que substituir também o Felipe Melo, também um problema que o deixou fora de combate durante um tempo. Então, faz sentido um medo do Fluminense de atuar num gramado sintético. Eu não vou entrar aqui, até porque eu não tenho conhecimento e não há um estudo ali, ó, que chega e me prova 100% aqui no Brasil de que faz tanta diferença. Se, faz diferença, ele teria se lesionado em outro gramado, o gramado do Maracanã é ruim, não é esse meu ponto aqui, tá? Mas é um fato de que muitos jogadores não gostam. O Luiz Soares, por exemplo, não iria jogar no gramado sintético do Engenhão. Ele só jogou porque o Botafogo alugou pra Show e foi pra São Januário. Então tem esse fator aí sobre o gramado sintético. O Fluminense tem motivo pra não querer levar o seu time pro gramado sintético do Palmeiras. Aqui a matéria começa, né? Enfim, vai falando sobre o Fluminense poupar e tal, o gramado sintético. E aqui continua. Primeiramente, a opção de poupar ou não levar em conta... poupar ou não, levará em conta o calendário. Entre os duelos do Santos e do Grêmio, serão 3 jogos em 7 dias. O Fluminense joga na quarta, joga no domingo e joga na quarta de novo. Não há necessidade de expor os jogadores a uma maratona desgastante já na reta final de temporada. Isso aqui até há, né? Tipo assim, tá na reta final e tal, poderia ali, quero ser sexto, mas tem o Mundial, né? Por isso, nomes serão preservados. Além de Santos e Grêmio, o tricolor encara o Palmeiras. São 3 jogos que podem impactar diretamente os rivais. Botafogo, título, Flamengo, título e Vasco, rebaixamento nas pretensões para o restante da competição. Sobre o Santos, o Fluminense poupar contra o Santos, perder de propósito o Santos, eu acho que esse tem um efeito menor, não que não tenha. Porque quando você olha a parte de baixo da tabela, o Santos já tem 43. Acho que a briga do rebaixamento, falei isso num vídeo que saiu ontem à noite, tá entre Vasco, Bahia e Cruzeiro. Não vejo uma pressão do torcedor do Fluminense ou alguma coisa do tipo pra poupar contra o Santos, não. Mas o Fluminense vem de jogos seguidos com titulares, né? Diante do Santos, a escolha sobre quem joga será por questões físicas e de planejamento. Porém, Guga não deve estar em campo já visando o Mundial de Clubes. Como Samuel Xavier está lesionado devido a uma entorse no joelho, ele, o Guga, é o único lateral direito disponível no elenco e o clube não quer correr risco de perdê-lo. Ou seja, quem vai jogar lateral direito lá, né? Lima, será que já atuou também? Felipe Andrade?
Quem será que pinta lá contra o Santos, né? Outro é Felipe Melo, que sentiu febre nos últimos dias, não deve ser relacionado. Ele sentiu um problema muscular contra o Coritiba, mas não preocupa para o Mundial de Clubes. Já vinha fora, né? Desde a final da Libertadores. Já adiante, ou seja, contra o Santos, esses dois vão ser poupados por lesão e o resto ali deve ir um time meio misto. Eu percebi que ia um time meio misto, iam ser times não muito iguais, porque quando o Fluminense divulgou a programação da semana, a programação do Fluminense na semana inclui um treino terça, aí viaja para Santos, joga, e um treino na quinta às 9 da manhã. Então assim, para ter treino, o Fluminense jogar em Santos na quarta à noite e ter treino na quinta, 9 horas da manhã, a gente tá falando de 2 grupos. De serem 2 grupos ali. Há atletas que já manifestaram que não desejam atuar neste jogo contra o Palmeiras para não se arriscarem a acabar perdendo o Mundial de Clubes de 23. Por causa da grama sintética. Entre os jogadores e até mesmo a comissão técnica, há o temor de atuar nesse piso por conta de lesões. Quando o gramado sintético é tema no CT Carlos Castilho, sempre é lembrado o clássico contra o Vasco, onde João Arias sentiu uma lesão no tornozelo direito e quase ficou de fora da semifinal da Libertadores. Ele atuou o jogo de ida, mas sem estar 100% fisicamente. Já quanto ao Allianz Parque, a lesão sofrida pelo atacante Dudu, do Palmeiras, que tá fora aí, né? Vai ficar fora um bom tempo, também é lembrada. Por isso, alguns jogadores experientes devem ser preservados. A lista final de quem viajará ainda será definida. Diante do Grêmio, a tendência é que a maioria dos titulares esteja em campo a manter o ritmo de jogo e não ficar tanto tempo sem atuar. Isso é o que a gente tem de informação. Agora sim, partindo para uma análise, tá? Se na última rodada o Grêmio voltar a ter chances, o que eu acho que não vai, né, depois da derrota pipocada em casa pro Corinthians e a derrota pro Cruzeiro. Acho que o Grêmio não chega com chance na última rodada, não. Mas enfim, se chegar, eu acho que vai ter cobrança para poder entregar da torcida mais a vera no Maracanã. Dito isso, analisando a situação toda, o Fluminense nunca vai dizer isso publicamente e não pode dizer isso publicamente. Mário Bittencourt não pode dar uma entrevista falando vou entregar o jogo pro Flamengo, perder o... Não pode, tá? Mas assim, eu tive um debate ontem com o Fio na live do Canal 20 e assim, é real um problema de... Se você... O Lessa, por exemplo, deu que o Germancano quer jogar todos os jogos. Acho que não vai jogar, tá? Acho que não tem risco do Germancano jogar num gramado sintético lá do Allianz Parque, enfim. E aí vamos dizer que a gente vai ter o Lelê ali como centroavante. Se o Fluminense ganha do Palmeiras por 1-0, o Flamengo vira líder, com um gol do Lelê e o Lelê faz esse gol, é o fim da linha do Lelê no Fluminense. Eu não tô falando que essa é a minha vontade, eu vou olhar pro cara e falar, cara, ele foi profissional. Então, mas a torcida como um todo, a massa irracional de torcida quando junta um bolo, não vai perdoar nunca, porque você tá dando um título pro rival. Então assim, é uma situação muito complexa. Acho que a melhor solução é a gente estabelecer um ponto, assim, e eu acho que nesse ponto ali, unir o útil ao agradável, que é a questão do gramado sintético. Por quê? Vamos lá, pra gente começar aqui a situação é a seguinte, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro jogando em casa contra o Fluminense, um time que não tá nem aí pro Brasileirão e que é o pior, né? Acho que é o pior visitante do Brasileirão. Se não é o pior, é o segundo. Acho que o Cruzeiro consegue ser pior que o Fluminense. É um time que não ganha fora de casa, pô. Ganhou do América Mineiro e do Cruzeiro lá nas 2 primeiras rodadas, depois nunca mais fez nada. Aqui, ó. O Fluminense é o 3º pior visitante, pô. A gente tá falando do terceiro aqui, ó. Tá na tela aí, ó. 3º pior visitante. E o Palmeiras é o líder, atual líder do campeonato. O 3º pior visitante não quer mais saber de Campeonato Brasileiro, só tem olhos pro Mundial de Clubes. Enquanto o Palmeiras tá brigando pelo título. É um estádio onde, historicamente, o Fluminense nunca ganhou. São, acho que, 8 derrotas e um empate. Então, assim, é factível a gente dizer que o Palmeiras é favoritaço, independente de entregar pro Flamengo ou não. Óbvio que quando a gente chegar pro rival, a gente vai virar e falar bem assim, meu amigo, se eu quisesse ganhar o Palmeiras, eu ganhava. Mas eu não vou ganhar, porque, né, eu vou te ferrar. Eu tô te ferrando. A bunda do Johnny Gonzalez te ferrou quando ele fez aquele gol e agora eu tô te ferrando de novo. É óbvio, a gente vai usar isso na zoação. Mas, pô, desculpa, quando a gente olha pra analisar, o Palmeiras já era favorito pra esse jogo, dado o cenário.
Ah, não, Gabriel, bom, mas o Fluminense foi campeão da América, o time do Fluminense é muito bom e tal. Eu concordo. Mas esse jogo não tá valendo nada pro Fluminense, tá valendo a vida pro Palmeiras. Então, você junta já esse útil, né, do Fluminense, já dá menos importância, poder poupar os jogadores e ainda ferrar um rival sem perder a sua moral, ao agradável, que é, a gente tem que lembrar que no final do ano vão começar, já começou na verdade, mas vai se estender ao longo do ano que vem, um processo de licitação do Maracanã, onde o adversário do Fluminense e do Flamengo na gestão definitiva do Maracanã é o Vasco, junto com empresas que têm interesse de colocar gramado sintético no Maracanã para que seja possível ter shows por lá. O Maracanã ser uma arena muito mais de shows do que de bola. E o Vasco poder jogar grandes jogos lá. E na guerra de narrativas, uma narrativa muito utilizada pelo Fluminense é justamente disso. De que o Vasco quer colocar... Fluminense e Flamengo, no caso. O Vasco quer colocar um tapete sintético lá de grama sintética no Maracanã para utilizar para shows, e gramado sintético é algo ruim se der a gestão na mão do Vasco, isso daqui a pouco vai ser proibido, então, ou seja, tá nessa guerra do gramado sintético. Então você junta o útil, tudo isso que eu já falei antes aqui sobre o jogo, etc, de não botar time principal, de botar um time que já é mais frágil por si só e etc, ao agradável, ainda de bater na grama sintética. Enfim, fato é que eu não vi ninguém ainda falando sério mesmo e me dando argumentos do porquê o Fluminense deve levar este jogo como se fosse o penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e ele tá disputando o título, jogar a Vera mesmo e tal. Novamente, eu não acredito que vai ter na pré-eleição, o Fábio vai juntar ali com a galera e vai falar bem assim: olha só, a gente tem que ganhar, hoje é o jogo da nossa vida e tal. Pô, não vai chegar nesse nível. Mas também não vai chegar o Fábio ali, virar e falar assim, ó, se a gente perder hoje, tá de boa, que o Flamengo vai ficar na merda e tal. Não vai, não é esse o ponto. Mas óbvio que os jogadores têm noção, os jogadores têm rede social, mensagens chegam para os jogadores sabem que não é igual o contexto de 2010, em que o Palmeiras tinha pipocado pelo Brasileirão no ano anterior e estava no meio de tabela no marasmo. É bem diferente, o Fluminense foi campeão da Libertadores, então a missão do Fluminense no ano já está cumprida, pode entregar um jogo aí que não é vergonha nenhuma. Então assim, não é vergonha o Fluminense prejudicar o Brasileirão do Flamengo. O Fluminense já fez o que tinha que fazer no campeonato. Se ele tá no marasmo no Brasileirão, é por mérito dele, né? Um pouquinho de demérito que podia estar brigando, né? Enfim, se não toma empate do Goiás e do Atlético Paranaense, tava brigando pelo título. Mas enfim, é por mérito do Fluminense que ele pode estar no marasmo. Tá tranquilão. Porque se não fosse campeão da Libertadores, o Fluminense nesse momento estaria desesperado pra classificar pra Libertadores no ano que vem. Então assim, quero entender melhor a cabeça de quem acha que o Fluminense tem que entrar desesperado pra ganhar nesse jogo contra o Palmeiras, tá? Contra o Santos aí eu acho um pouco mais complexo. Não sei. Não sei se a gente perder pro Santos, qual o tamanho da desvantagem pro Vasco do Santos, entendeu? Acho que a gente vai dar 3... E o Santos, a gente é melhor time que o Santos, né? Acho que entendeu? A gente vai trocar 3 pontos, talvez por nada, porque o Santos talvez escape tranquilamente. Não sei. Mas o Palmeiras, com certeza. Dê sua opinião aqui embaixo, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.